Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Evangelho de hoje, Jesus envia 72 discípulos. A palavra está aparecendo aí na frente do seu computador. Lucas 10, de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e for bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. Dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos vossos pés, sacudimos contra vós. Portanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus neste evangelho, ele escolheu 72 discípulos. Nós temos os apóstolos, os 12 apóstolos, primeiros bispos. Eu e você somos esses 72. Fazemos parte desses 72. Jesus, ele estava organizando a igreja. Eu lembro que quando eu trabalhava em loja, antes de inaugurar, havia uma preparação para aquela loja. Preparava para que no dia da inauguração, os tecidos, a promoção, aquilo que o cliente queria, estava à disposição. Foi o que aconteceu com a igreja. Jesus ali, ele escolheu, você vê o evangelho de sexta-feira, os 12 primeiros bispos, 12 primeiros apóstolos. Aqui hoje ele escolhe 72, ele envia os 72, e o interessante, né? Ele os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Se Jesus colocou no nosso coração esse canal, foi porque ele próprio deveria ir. Se ele está entrando aí dentro da sua casa, é porque ele próprio deveria ir na sua casa. Mas eu disse, por que 72 discípulos? Vamos à história lá para
para entender o contexto. Antigamente acreditava-se que o mundo era composto de 72 nações. Portanto, a escolha de 72 discípulos nos revela o objetivo universal da missão de Jesus e dos discípulos: atingir a todos. Então, aquela primeira aventura missionária dos escolhidos por Jesus marcou o início da igreja humana. A igreja católica, ou seja, a igreja católica universal. Já sei que você também está pensando. Então, por que inicialmente Jesus escolheu 72 discípulos? Por quê? Isso foi uma homenagem às 12 tribos de Israel, formadora do povo de Deus no Antigo Testamento. Portanto, a escolha dos 12 primeiros discípulos simboliza um trabalho missionário para todo o povo de Deus, na qual se expandiria aos demais povos, aos demais irmãos e irmãs de toda a terra, naquele tempo chamado de pagãos. Irmãos, no Novo Testamento, vemos Jesus fundar uma nova igreja humana. Quando ele apresenta uma nova família ao dizer minha mãe, né? Lembra ali? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra e põem em prática, fazendo a vontade do Pai. A colheita é grande e os operários são poucos. Ou seja, a população mundial é muito grande em relação ao número dos padres. E Jesus nos diz que nós peçamos ao Pai para que Ele envie mais vocações, mais jovens escolhidos para serem sacerdotes, pois o mundo está carente de Deus. Por causa dessa carência, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos no meio de uma sociedade injusta, egoísta, excludente, preconceituosa e, triste, muito corrupta, onde a caridade é coisa rara. Para nós nos salvarmos, nós temos que praticar aquilo, a caridade. Visitar o doente, né? Visitar o preso, dar alimento, dar roupa ao nu. A gente faz isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no mundo, né, que nós vivemos, poucos se importam com a miséria dos nossos irmãos e irmãs carentes. Os poucos padres que existem estão agindo como ovelhas nos meios dos lobos. Jesus disse que nós somos o sal da terra, portanto, precisamos pedir a Deus Pai que ilumine e nos dê coragem para enfrentar os lobos ferozes que nos rodeiam. Não tenhamos medo deles, meus irmãos e minhas irmãs, pois com a proteção de Deus, eles não representam perigos maiores para nós. Porque a palavra diz, pois se Deus é por nós, quem poderá contra nós? E Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Por isso, precisamos estar com Deus, para poder mostrar ao mundo um Deus verdadeiro. Esse mundo descrente, sem misericórdia, porém, é um mundo sedento de Deus. Pois o desejo de Deus persiste em cada um de nós, porque o instinto da fé também persiste, embora esteja embaçado pelas enganações deste mundo material. Meus irmãos, minhas irmãs,
em nossas orações diárias, não nos esquecemos de pedir a Deus Pai pelas vocações sacerdotais e religiosas. Vamos escrever em um papel o que devemos pedir a Deus em nossas orações. Depois de pedir perdão pelos nossos pecados do dia, depois de agradecer por todas as graças que nós recebemos, então anotemos numa folha a seguinte. Escreva, pega sua caneta. Rezar também pelas vocações sacerdotais, pelos desempregados, pelos governantes, para que não sejam tão injustos pela conversão dos nossos irmãos e irmãs descrentes e arrogantes. Escrevemos também pela paz nas famílias, pela conversão dos criminosos e dos demais pecadores, inclusive pela a minha conversão diária, pelas nossas necessidades pessoais. Que mais? Só você sabe. Pelas almas do purgatório, pela igreja, pela renovação carismática, o ENF, que aconteceu semana passada, por esses irmãos e essas irmãs que estão chegando à nossa cidade, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. É isso que nós temos que pedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.